Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast. É o pior podcast que nós temos na atualidade, mas paradoxalmente nós trazemos aqui, convidamos os melhores, né? Sempre trazendo gente boa aqui para compartilhar informação, não somente isso, discutir assuntos que são importantes do dia a dia da nossa vida. Eu sou Arival Dias Casimiro, nós temos aqui a Fernanda, que é também uma entrevistadora e também aqui da nossa Ezion Editora. Temos os convidados hoje, Dr. Marcionílio e a sua querida esposa Daniele Laranjeiras. E o tema da nossa conversa hoje vai ser saúde mental, né? Isso. Sempre voltando aí para esse lado da espiritualidade, da fé. Sim. E eu quero, desde já, pedir a você que faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Arival Dias Casimiro, YouTube, também no Spotify. Ative as notificações e seja um parceiro nosso aí nesse trabalho do Arival Cast. Fernanda, fala um pouquinho aí sobre os nossos patrocinadores. Vamos lá. Nós temos a Bluefields, que desenvolve startups, empresas e negócios, e eles sempre trabalham aliando fé e trabalho, né, pastor? Isso. Eles têm essa união. E hoje a gente quer dar destaque à Blue Space, pastor. É uma comunidade que eles têm pensada para empreendedores. Certo. Então, nessa comunidade, além de ter todo o networking e ter informações em primeira mão, eles também têm eventos exclusivos. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade, é só acessar o perfil da Bluefields, entrar no link do perfil lá deles, que vai ter o link para você participar dessa comunidade. Qualquer pessoa pode entrar lá, participar e ficar por dentro de tudo que eles têm, de todo esse trabalho que eles desenvolvem. Nós também temos a Previx, pastor. A Previx é uma empresa responsável por segurança, toda a parte de manutenção, eles fazem esse trabalho terceirizado, inclusive a empresa que toma conta aqui, né? Do prédio onde nós estamos, então... Limpeza, recepção, manutenção geral, segurança, prestação de serviço, né? Isso, em geral. São mais de 500 colaboradores, 100 clientes de atendimento 24 horas para você. Dando sequência, pastor, Cadu Aranha, eu vou deixar esse especial para o senhor falar. Não, o Cadu Aranha, ele tem uma empresa de mídia, de som, de comunicação, e ele faz as transmissões aqui da IPP e ele trabalha com audiovisual, som, transmissão, produção de eventos. Então, é um dos melhores que nós temos aqui hoje no Brasil. São profissionais de excelente qualidade e o melhor é que ele é crente e é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá certo? E tá aqui atrás das câmeras. Aqui trabalhando com a gente. Temos também a Porte Contábil, escritório de contabilidade. Pastor, deixa só um parênteses aqui. Esses dias eu descobri que o senhor já fez curso de contabilidade, é sério isso? Isso é porque quando a gente era na nossa infância, adolescência, a gente estudava em escola pública e geralmente tinha 3 cursos, né? Uhum. E quando você terminava o primeiro grau, você tinha administração, técnico, contabilidade e práticas domésticas. Então eu fiz... Não sobrou. Eu não tinha muita opção, né? Então eu fiz técnico e contabilidade. É isso aí. Ah, legal. E a Porte Contábil dá todo o suporte aqui pra gente, e toda a consultoria empresarial, se você precisa desse tipo de serviço, entre em contato com eles, são ótimos profissionais. E por último... A Unibig Media, que é uma consultoria que trabalha com inteligência digital, né? Isso. Eles tratam aqui do canal de YouTube da IPP e também ele identifica, cria conteúdos, faz conexão de marcas com públicos. Então, é uma empresa de inteligência digital. Uhum. Eles trabalham com muitos cantores, muitas igrejas fazendo esse trabalho. Vamos lá. Vamos. Então, nós temos aqui hoje o Dr. Marcionílio, 53 anos, é nordestino, nascido em Maceió. Ele é médico clínico e psiquiatra, ele é mestre pela USP, terapeuta cognitivo e comportamental. Ele é sócio fundador do Núcleo de Atenção ao Desenvolvimento Humano, especializado no tratamento de depressão e de transtorno de ansiedade. O consultório dele fica aqui no bairro de Pinheiros. Ele tem 2 filhas e é casado com a Daniele, que também está aqui conosco, né? Daniele é paranaense, biomédica, acupunturista, com especialização em saúde integrativa pelo Einstein e também neurociência pela USP. E é não somente sócia no casamento, mas sócia também no núcleo de atenção do desenvolvimento humano.
tem 2 filhas com ela e estão aqui hoje para tratarmos desse assunto importantíssimo, né? Depois da pandemia aí, nós tivemos uma epidemia de transtornos mentais e esse é um assunto de interesse não somente do público evangélico, mas de quem está vivendo essas situações que nós estamos vivendo hoje. Então, eu passo a palavra para vocês fazer uma saudação aí para o nosso público que está nos assistindo. Tá, eu quero agradecer muito ao pastor Arival pela oportunidade de a gente estar aqui, né, de falar de um assunto, né, que é cada vez mais, né, presente no nosso dia a dia. Sim. Eu quero agradecer a igreja, né, que é a minha igreja, né, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então eu agradeço muito a oportunidade. Tá bom. Fala, Daniele. Também muito grata por esse momento, por essa oportunidade aqui de falar sobre saúde mental, de falar sobre a fé, né, do quanto a espiritualidade nos ajuda nessas questões. E estamos aqui à disposição. Tem uma história interessante, porque você é cristã, né, evangélica, você vinha aqui para a igreja com suas 2 filhas e também com a sua mãe. Minha mãe. E o Marcio Onílio vinha sempre como aquele gentleman, acompanhando, né? Ele era ateu, né? Se dizia ateu. De vez em quando. Sim. Como foi um pouco a sua experiência? Conta você, Marcio Onílio, como é que se deu essa conversão a Jesus Cristo? Porque não é conversão ao presbiterianismo, nem à denominação, é uma experiência pessoal com Deus. Exatamente. Eu sou filho de uma família espírita kardecista, né? Lá em Maceió. E a gente sabe que lá no Nordeste, assim, o espiritismo kardecista, ele se mistura com as tradições afro-brasileiras. Certo. E eu cresci nesse contexto, né, vendo eu participava das reuniões dos cultos, ficava à distância, né, eu vi os fenômenos Certo. que aconteciam e eu sempre tive um conflito que nunca aconteceu comigo, nunca vi nada, nunca tive nenhum contato com coisa nenhuma. E eu vi as pessoas, aquilo ali. Bom, aí fui crescendo assim, dentro dessa... A gente tinha evangelho no lar também, que é uma tradição. E eu comecei a fazer medicina, né? Aí eu fiz medicina lá na Federal de Alagoas. Depois eu vim para cá, para São Paulo. Então, essa trajetória foi de afastamento. Houve um afastamento físico da família, né, nesse ponto, e também um afastamento dessas questões espirituais e tal. Então, e a própria medicina tem uma formação científica que nos afasta muito desse contato com a espiritualidade, né, com essas questões espirituais. E eu fui ateu, né, convicto até então. Então, conheci Daniele, né, que foi a grande... A divisão, né? Antes e depois, né? E ela assim, pelo exemplo dela, pelo exemplo da mãe, a Dona Zamir, né? Que as histórias, ainda hoje ela me conta histórias de bíblicas, assim, na mesa. Sei. Então, eu sempre tive... Esse contato eu tive... formal e informal, né? Exato. Era uma história... E, ao mesmo tempo, eu nas primeiras vezes que eu abri a Bíblia, eu achei aquilo ali muito difícil, eu achei aquilo ali muito profundo, achei muito... Eu leio desde muito cedo, né? Desde os 12 anos que eu gosto de livros, né? E aí eu fui crescendo ali, eu fui vendo e fui tentando ler, comecei a vir para a igreja, eu gostava do culto, das histórias, e aí isso se misturava muito com os assuntos científicos. Certo. Né? Porque isso, né? Essa coisa de que a gente é falho, né? E de fato durante todo o tempo na medicina, a gente entende o corpo falho, a mente falha, a gente tem dificuldades. Então isso foi fazendo sentido. Aí, assim, outras coisas a mais, assim, eu comecei a participar do grupo do Denis e da Grupo de Fabiana. pastoreio. o grupo de pastoreio com o Denis. O Denis me deu um livro do C.S. Lewis. Né? E depois eu comprei outros, e aquele livro foi que ele também era ateu e foi convertido, né? Então fez muito sentido para mim, e
eu tô aqui, assim, casado, muito bem casado, graças a Deus, muito feliz com a Certo. minha vida. Fez o seu batismo? Fiz o meu batismo e, assim, eu atendo, continuo atendendo, não tem... esse conhecimento e essa vivência do cristianismo só acrescentou para a minha prática. Certo. Eu sou muito melhor psiquiatra hoje, assim, e isso foi... Até hoje eu estou aqui, né? Por causa dessas coisas e me coloco... e o cristianismo continua fazendo parte do meu dia a dia. Tá certo. Eu queria deixar aqui o seguinte, a nossa ênfase aqui hoje, por isso você também tem a experiência na área, por ser uma biomédica, né? A grande discussão é justamente essa. Saúde mental sempre ela está ligada à questão física, à questão médica, científica, Sim, e também ao lado espiritual. sim, Eu, como pastor, vocês conhecem aqui, eu sempre enfatizo, né? Sim. Nós somos seres psicossomáticos, nós temos necessidades espirituais e necessidades físicas. Então, às vezes, uma ansiedade, uma depressão, não tem nada a ver com o lado espiritual. É uma necessidade que precisa ser tratada química, que cerebral. você precisa ser tratado como médico. Então, hoje nós queríamos falar sobre esse assunto. sim, Você escreveu esse livro aqui, onde você, aproveitando agora esse período da pandemia, ou pós-pandemia, né? sim, Você fez um livro, escreveu um livro, eu tive uma participação pequena, mas onde você define o que são os transtornos mentais e os principais transtornos que a sociedade está enfrentando hoje. sim. Então eu queria que você brevemente fizesse um resumo sobre isso e a Daniele também pode participar inteiramente à vontade. Vamos lá, quando a gente escolhe trabalhar com saúde mental, né, com saúde no modo geral, você tem que ter empatia, né? Você entende que a tua vida tem que ter um significado, tem que ter um propósito, né? A necessidade de saúde mental, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, em qualquer tipo de pessoa, independente de crença, independente de formação, né? E a gente vê muito os casos chegando na clínica quando a pessoa já, eu comecei a tomar tal remédio porque minha prima tomava, porque minha ginecologista indicou, e aí agora nada resolve. Então, quando já chega no consultório, já chega uma pessoa já cansada de tanto ter tentado. Cronificada, né? E então, a primeira coisa que a gente... E aí, o que acontece? Por que a pessoa demora tanto para procurar ajuda? Por que demora tanto para ir no profissional correto? Muitas vezes por vergonha, por medo, por falta de conhecimento, né? Eu vou no psiquiatra, não sou louca, não. Eu não sou fraca, não. Eu preciso reagir, não. Eu vou fazer oração. Tudo isso é muito válido, mas assim, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, mas às vezes tem uma necessidade fisiológica, uma necessidade química, uma necessidade cerebral, né? Uma necessidade de estímulo de neurotransmissores, de reguladores de humor, que às vezes só a medicação pode trazer. E às vezes tem a medicina integrativa, que de forma complementar, como a acupuntura, vai te ajudar também a reduzir o tempo do tratamento, a intensificar a eficácia do tratamento, que também técnicas como a acupuntura e outras mais. A questão da doença mental, né, que como a Daniele falou, o paciente demora para chegar. Primeiro ele acha que ele é uma pessoa má, que ele é uma pessoa que ele está com demônio, ele acha que tem falta de caráter, né? Falta de caráter. Então ele demora para chegar e ele precisa saber, acho que as pessoas precisam saber que a doença mental é uma doença do cérebro. Certo. O cérebro é como o coração, como o intestino, como o joelho, como o rim. Ele sofre influência de vários fatores, né? O próprio estresse, a falta de atividade física, o uso de substâncias, as dependências né? Se você tem uma doença algumas doenças genéticas podem, né, de origem genéticas, podem interferir no funcionamento cerebral. Então a gente tem a gente precisa entender que é uma doença como qualquer outra,
né? Certo. E que precisa de de tratamento, né? Tratamento médico. Sim, mas quais são hoje, assim, no atendimento, no dia a dia do consultório de vocês, quais são as 5 doenças mais comuns? Ó? As principais são Sim. as ansiedades e fobias, Certo. né? A depressão e depressão e seus subtipos, né? Depressão maior, distimia, depressão pós-parto e vários tipos de depressão. Bipolaridades também. A depressão bipolar, Tá. né? As ansiedades são as fobias, a toque, ansiedades traumáticas, né? Estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, o pânico, né? Que são essas. Esse grupo e mais o uso de substâncias, né? Que a gente não é o nosso carro-chefe no nosso consultório, na nossa clínica, mas assim, é muito comum. E os transtornos relacionados aos impulsos, né? A comer, usar substâncias, o jogo. Então, são esses os mais comuns. Quando você fala de substância, aí você fala, por exemplo, do alcoolismo, né? Álcool, drogas de forma Drogas, geral, de forma maconha, geral, né? Que as maconha. pessoas hoje acham que é remédio agora, né? É. Que sem critério, então maconha, cocaína, os opioides, né, que existe uma epidemia nos países né, do hemisfério norte, nos Estados Unidos. Então a gente tem uma quantidade grande de moléstias aí, de doenças, de transtornos mentais. Né? Para uma pessoa comum que está vivendo um problema de transtorno mental, por exemplo, depressão, existem alguns sintomas que são assim bem que vocês identificam e que as pessoas possam de uma certa forma avaliar se de fato, né? Porque às vezes o cara está com a depressão, não, isso é frescura, você não reage, você Sim. não... Existem alguns sintomas, por exemplo, vamos colocar ansiedade e depressão, né? Sim. Ansiedade, por exemplo. A ansiedade é a ansiedade, ela está ligada ao medo, né? Medo. A uma preocupação e ao medo, né? Aquele pessimismo, alguma coisa pode acontecer, alguma coisa negativa. Só que a ansiedade em si, ela é normal. Se a gente precisa ela tem um lado positivo, né? Tem. Se a gente precisa enfrentar uma situação um pouco mais complicada, um problema mais complicado, a gente fica ansioso de forma funcional, né? Certo. Agora, quando acontece de você, aquele evento já não existe mais, você continua Ansioso. a pensar naquilo e pensar que aquilo vai acontecer novamente e você começa a interferir no seu sono, começa a interferir no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações. E o paciente subjetivamente ele tem aquela coisa da cabeça cheia, né? Tá. Que ele não consegue parar de pensar e sempre alguma coisa, uma prevenção, ele sempre está prevenindo de alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Isso normalmente é o quadro da ansiedade. A depressão, ela já você subjetivamente, né? Você sente a falta de energia, perda de humor, as coisas não têm graça, você está triste, você está mais sensível, vê um desenho animado na TV, você começa a chorar, né? E o isolamento é um sintoma também? Sintoma. O isolamento é um comportamento secundário, vamos dizer. Sei. Você está triste, você se isola, né? Certo. Uma coisa importante é a desesperança, você começa a sentir sem saída, você tenta resolver as coisas e aquilo vai crescendo. Sei. Né? E também costuma vir secundário a um problema, né? É por isso que a gente tem que ter cuidado, porque o problema aconteceu, às vezes ele não é naquela intensidade, ou ele desapareceu e você continua triste, continua mal, continua dormindo mal, continua comendo pouco demais e tal, e aquilo vai continuando. Doutor Marcionilho, doutor Dani, fica à vontade também para falar, né? Quando você trata, por exemplo, da depressão, você tem aqueles gatilhos circunstanciais. Sim. Né? Um desemprego, um divórcio, um luto. Mas existe também aqueles casos que são crônicos, familiares. Sim. Você tem um histórico familiar. Sim. Explica pra gente essa diferença, porque muita gente confunde isso, né? Sim. Essa questão, por exemplo, eu sou uma pessoa depressiva. Não, você está passando por um momento. Você está vivendo um luto, vivendo um desemprego, uma situação assim. Como é que vocês tratam isso do ponto de vista médico?
O fator hereditário é um fator muito importante. Acho que média de 30%, né, dos casos está relacionado a um fator genético. Ah, O que acontece no cérebro para desencadear uma depressão, uma ansiedade, né? Então, um grande estresse, né? certo. Porque, por exemplo, ele tem uma predisposição genética, mas ele passa por uma questão de estresse. Aí tem uma parte hormonal, né? Certo. Que aquele estresse afeta essa parte hormonal. E essa parte hormonal, ela interfere na produção de neurotransmissores. Esses neurotransmissores cerebrais são responsáveis pelo humor, por regulação do humor. É aí que Certo. cai o humor, é aí que começa. Então, se eu já tenho predisposição, eu tenho que cuidar muito mais do meu estilo de vida para me prevenir, né? Se eu já tenho predisposição, eu posso adquirir a doença, porém, é tratável. Certo. Tem hoje vários tipos de tratamento, medicamentosos e não medicamentosos. Tem até alguns tratamentos para depressão resistente, quando você tenta todos os métodos de primeira linha e não consegue, tem hoje muitos tratamentos. E a medicina continua avançando, estudando, e a neurociências nesse sentido, então tem luz no fim do túnel. Mas respondendo à pergunta, sim, tem uma existe essa predisposição genética, é responsável por grande parte dos casos, mas é tratável. Você acha que com a evolução da neurociência, isso tem ajudado muito os médicos no tratamento da saúde mental? Muito. Muito. Muito, porque primeiro que consegue consegue ajudar a indústria farmacêutica a produzir medicamentos com maior eficácia e menor risco para a saúde, né? Então, são medicamentos que melhoram muito a qualidade de vida do paciente e tem pouco ou nenhum efeito colateral. Certo. Porque há uma lenda urbana que entra também muito na igreja hoje, dizendo que essa questão do tratamento, né, usando medicamentos farmacêuticos, isso é uma indústria. De fato, isso não é só... Se você for hoje para os equipamentos também na medicina, tem. Em qualquer área hoje, você tem um lado comercial. Sim. Mas a gente não pode fazer um reducionismo de dizer que uma pessoa, por exemplo, que ela está com um problema, por exemplo, de uma ansiedade, e ela não possa tomar uma dose de lítio, né, que foi comprovado por um exame, e aquilo é para dar lucro. É como se vocês fossem comissionados, né, para passar remédio. Pois nem poderia, mas eu tenho duas respostas para isso. Primeira coisa existe a indústria farmacêutica? Existe. Existe muita responsabilidade em cima. Só você ver como era a doença mental há 50 anos atrás e como é a doença mental hoje. Antigamente, como é que você fazia com os doentes mentais? E misturava ansiedade com esquizofrenia, com qualquer tipo. E tudo afastava-se da sociedade, eles ficavam em hospitais psiquiátricos. Hospício, né? Hospício. Sim, os hospícios. Sem a menor dignidade. Tá? Então, assim, a indústria farmacêutica, ela mudou essa história. Então, não foi a indústria, foi a ciência. Né? E hoje em dia, um bom psiquiatra, ele vai saber fazer o manejo da medicação. Tem hora para entrar, hora para tirar, né? Tem muitos... A maioria dos pacientes começam com dose infantil. Assim, isso depende muito do critério, do estudo, do estilo de vida daquele paciente, né? Essa é a primeira resposta. Segunda... Não, eu só tomo essa primeira, né? Não, mas eu fui lá tratar, ele descobriu que eu tenho hiperatividade e me deu 10 miligramas lá de Ritalina para ficar calmo. E eu tô calmo, né? Acho que tá precisando aumentar som. Concentrado. A segunda resposta o que muita gente não sabe uma das causas de demência, de Alzheimer, é depressão não tratada. Né? Então, o que acontece com a depressão? Ela muda a estrutura cerebral. Então, ela diminui a área do hipocampo, que é a área de memória. Então, por isso que vem a demência, porque você fica sem memória, até você não saber mais quem é o seu filho. Então, o que acontece? A depressão não tratada acho que a segunda causa, depois da genética, é a segunda causa de Alzheimer. Então, você fala, não vou tomar remédio, porque eu não vou dar dinheiro para a indústria farmacêutica, porque os médicos...
Mas e aí você vai entrar mais rápido na fila de uma demência, de um Alzheimer, principalmente se você tiver... Se você não tratar, né? Se você não tratar. Então, depressão não tratada é o segundo fator de risco para Alzheimer. Ou seja, não compensa não tratar. A primeira é doença física, né? Diabetes, Certo, obesidade. E a própria genética, né? certo. A questão da doença mental, ela hoje ainda é um grande problema, né? Porque, assim, eu lembro que na minha faculdade, você tinha infarto como das causas de morte. Por exemplo, criança, você tinha leucemia. Você fazer um diagnóstico de leucemia em criança, na minha época de faculdade, 25 anos atrás, era assinar. Hoje você tem uma sobrevivência de 5 anos, 90% das crianças, entendeu? Certo. AIDS também era... Eu convivi muito com isso, então os casos de AIDS eram avassaladores, assim, a gente via muita gente na enfermaria e tal. Hoje, super controlado. Infarto e derrame, né, o AVC, hoje também a gente consegue controlar bem. Agora, doença mental continua estável, né, infelizmente, estável no mundo inteiro. Né? Os números são 20%, 30% na população tem uma doença mental, que pode ser ansiedade, depressão, tal e tal. E a grande questão da saúde mental é que ela começa muito cedo. A gente está vendo hoje as nossas crianças e os nossos adolescentes com problemas, né? Hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, depressão, começando muito cedo. E essa é a grande questão, porque a doença mental ela é histórica. Começa desde aqueles casos, por exemplo, que você falou aí sabe a genética da família? Se tem uma genética na família, você vê vários casos na mesma família. O problema é que uma família que tem vários casos de depressão, ela também não tem uma boa qualidade de vida. Fatalmente tem mais conflitos e mais disfuncionalidade. Certo. Então, junta a genética com o ambiente, que é mais complicado. E aquilo ali produz um ambiente complicado e que aquilo vai reforçando. Se você tem uma predisposição genética, então, se você vive num ambiente com conflito, separação de pais, né? Separação, abuso físico, moral, né? Sexual, uso de drogas na adolescência, então a grande questão da saúde mental é esse histórico, né? Ela acompanha o indivíduo durante muito tempo e a gente precisa aprender precisa eliminar esses preconceitos e procurar um tratamento para mudar essa história. Que é uma história muito importante. É muito importante essa discussão que a gente está tendo aqui, né, no Arivalcast, justamente sobre esse assunto, porque eu sou um dos defensores, né? Graças a Deus, eu entendo que todo conhecimento verdadeiro, sendo científico ou espiritual, procede de Deus. Então, não existem duas fontes de conhecimento, né? Então, eu tenho pregado isso aqui na Igreja de Pinheiros, tenho sido bastante criticado por muitos, mas ao mesmo tempo elogiado por outros, né? Porque vocês são dois profissionais de saúde crentes, né? Que têm uma experiência de fé, de relacionamento com Deus, mas são profissionais médicos que levam o conhecimento científico, a pesquisa científica com muita seriedade. Sim. Então, vocês não usam o conhecimento científico para uma comercialização como alguns usam, né, o conhecimento da fé, né, para comercializar a fé, né, o conhecimento, a manipulação, etc. É muito comum no nosso ambiente, principalmente neopentecostal, aquele conceito de você não tomar remédio de faixa preta, né? E o pessoal não entende que se a faixa é preta, se a faixa é vermelha, isso não tem nada a ver com a medicação em si, mas com a questão da disponibilidade, da dosagem, etc. Então, se eu tomo um remédio de tarja preta, não significa que eu sou um cara pior do que aquele que usa um remédio para diabetes que não é, né? Que tem acesso à farmácia popular. Então, isso é uma coisa que precisa ser explicada para a população. E a gente é muito abordado aqui na igreja, principalmente através do Instagram, né? E a pergunta é sempre, um crente pode
um crente, um cristão pode ficar depressivo? Um crente, um cristão, ele pode cometer suicídio, né? Nós tivemos alguns casos recentes, aí, inclusive, de pastores Sim. que, numa situação de transtorno mental aguda, ele tirou a própria vida. E as pessoas perguntam, essas pessoas vão para o céu ou vão para o inferno, né? Existe na Bíblia já um decreto para esse tipo de comportamento, como se a gente estivesse presente naquela situação e pudesse fazer um diagnóstico e dar um veredito para aquela pessoa. Sim. Como é que vocês veem isso? Quer falar? É difícil essa questão, né? Bom, pegando o gancho do que ele falou, por que reduziu os casos, por que reduziram os casos de leucemia, de AIDS, né, de fatalidade por conta disso? Por conta da medicação, né? Por conta do tratamento adequado. Certo. É a mesma indústria farmacêutica, né? É a mesma ciência que descobre uma forma de melhorar a vida dessas pessoas. Então, o transtorno mental é uma doença como outra qualquer, né? A gente não escolhe, a gente não tem... Agora, não tratar tem um risco enorme, né? Um risco... a principal causa de suicídio é uma depressão não tratada. Sim. E a gente sabe, o coração... Essas pessoas tomam remédio para coração, para o intestino, Diabetes. para diabetes e para emagrecer. Ozempic, né? Ozempic tá na hora, Ozempic. Mas não pode tomar. Mas assim, elas têm problemas em tomar uma medicação que é para o cérebro, que é um outro órgão, né? Que é o cérebro é aquela interface, ele é um órgão material, né? Quem teve aula de anatomia, acho que as pessoas não têm muito contato, assim, tem aqui essa foto, mas o cérebro é um órgão. Você vê o coração, o cérebro, a gente segura na mão, não é uma coisa, entendeu? Certo. Então a gente tem, e esse cérebro adoece, né? A gente é falho, como eu falei, a gente é sujeito ao tempo, certo, né? Que a gente precisa, né? Com o tempo a gente vai tendo dificuldades ósseas, cardíacas, renais, e a gente precisa ter cuidado. Do mesmo jeito o cérebro funciona da mesma forma. E a gente precisa aprender a buscar ajuda com o cérebro. O problema do cérebro também é que o sintoma do cérebro é pensamento, né? Pensamento e emoção, né? E comportamento. Quer dizer, a gente... coração, o que é? Falta de ar, uma dor no peito... Uma arritmia. Uma arritmia, mas um sintoma como um sintoma de pensamento, um sintoma de emoção, é porque, assim, o cérebro é como se fosse um computador. O cérebro é a máquina, né? E o que está dentro do computador é o software, né? Que é imaterial, entendeu? Então, qualquer um daqueles... Se você tiver problema no software, vai interferir na máquina. E se você tiver problema na máquina, vai interferir no software, né? Você não vai ter um computador que funcione direito, né? Tá. Doutores, né? Duas questões que eu queria que vocês, para a gente já ir caminhando para o final aqui da nossa... Okay. Primeiro, quais são hoje os tipos, as prevenções mais eficazes para evitar, para não cair num transtorno mental? Prevenção. Prevenção é estilo de vida saudável. Sei. Essa é a melhor prevenção. É você cuidar do sono, da alimentação. Dormir bem. Comer bem. Comer direito, né? Certo. Ir para a igreja. Espiritualidade importantíssima. Oração, né? Você separar esse tempo. É uma vida com significado, né? As pessoas que têm vida, tem estudos sobre isso, pessoas que têm propósito de vida com significado, vida que se preocupa com o outro, por um próximo, elas têm um prognóstico muito melhor em relação a doenças coronárias, em relação a qualquer tipo de doença. Inclusive cerebral. Inclusive cerebral. As transtornos mentais. Você quer impedir que alguma coisa aconteça? Do que estiver na tua mão, é um estilo de vida saudável. É a primeira coisa. Sei. E aí, claro, aí você já está instalado, aí vamos para o tratamento. E aí tem uma série de tratamentos de acordo com a necessidade do paciente. Geralmente se fala nessa questão do tratamento, são as três coisas básicas, né? Que é a questão da medicação, a questão da terapia e a questão do exercício físico. É isso mesmo? Então, posso dar um parênteses de neurociências aqui? Sim. Antes de
se entendia, né, através de pesquisas, que você só gerava neurônios até 3 anos de idade. Então, neurônios novos que servem para você pensar melhor, que melhora a tua cognição. Imagina que isso só era criado no cérebro na infância, sim. né? Isso caiu por terra. Hoje já não se fala mais em período crítico, se fala em período sensível. Então não tem mais, não aprende até tal hora, não aprende mais. Não, tudo é evolução, tudo é treino, né? Certo. Então, a parte do neurônio, para você criar na fase adulta, são 3 coisas. Você faz ideia do quê? Primeira coisa? Me ajuda aí, que eu Primeira tô coisa, precisando. primeira coisa, criar neurônio novo. E aí vai te ajudar, inclusive, na parte cognitiva, Certo. inclusive sair melhor de transtornos mentais. Né? Certo. Primeira coisa, você acabou de falar. É, Exercício físico. certo. Segunda coisa, aprender coisas novas. Sei. E terceira coisa é a parte social. Então, com esses 3 pilares, você consegue a criação de novos neurônios. Isso estudado em dezenas de países. Você fala essa questão relacional, sociabilidade. Sociabilidade. Tá. Do outro lado, né, o isolamento social, a inatividade, a falta de sentido de vida, né? Sei. Isso tudo é um veneno para o cérebro. Então, junta com os estresses todo o dia a dia, que nosso dia a dia já é muito estressante, né? Certo. A gente vive num mundo muito estressante, que é essa nossa... São Paulo, então, né? Pois é, São Paulo Aí tem altas tem gente taxas. que fala assim, não, final de semana eu jogo futebol. Não, exercício todo dia. Certo. Todo dia. Alguma atividade física você tem que fazer todos os dias. É uma das coisas que a gente... Aí eu vou puxar um pouquinho aqui pro lado religioso, né? Sim. Porque uma das coisas que a fé traz para a vida de uma pessoa é justamente um significado de vida, Sim. Sim. um conceito de missão, né? Então, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Sim. Então, isso, de uma certa forma, ajuda a pessoa a encontrar significância, Sim. né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma consciência de missão. Ao invés de fazer selfie, ele bater mais fotografia, né? Ele Participar mais. ele saiu de si mesmo e ver o outro, né? Ajudar o outro. Sim. E uma das coisas que eu vejo que é de extrema importância dentro do que você falou aí, no contexto da igreja, é justamente a celebração. Sim. É o fato de você congregar, de você se reunir, de você compartilhar experiências de fé, de experiências, inclusive, de provações, de sofrimentos, Sim. né? É um trabalho que eu acho extraordinário aqui na igreja, esse trabalho de capelania, né? Você passar por situações que você não queria que passasse jamais, e você agora, então, usa aquele conhecimento que você tem, aquela experiência, para ajudar outras pessoas, né? Sim. Esse compartilhar a necessidade do outro. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que não existe na Bíblia, né, nenhum exemplo bíblico e nenhum texto bíblico que anula ou que diz que a fé dá imunidade para o sofrimento mental. Sim. Né? Sim. Não tem. Não tem. Não existe. Então, se você pegar exemplos de homens como no Antigo Testamento, Moisés, que sofreu a pressão na liderança, que pediu a Deus para morrer, olha, esse povo é teu, eu estou devolvendo. Você tem o caso de Jonas, Paulo. o caso de Paulo também, e eu diria até o caso do próprio Cristo, quando ele foi lá para o Getsêmani, que ele teve aquele momento decisivo da vida dele, onde ele luta sozinho ali, um dos sintomas de que ele transpirou sangue é justamente porque ele estava sob uma pressão muito grande. Exato. Né? Então, a Bíblia jamais dá um embasamento de imunidade de sofrimento mental. Sim. Né? E quando você estuda, por exemplo, lá no Antigo Testamento, sobre bênçãos e maldições, né, decorrentes da doutrina da aliança da graça de Deus com o povo de Deus, uma das maldições que ele coloca lá são os transtornos mentais. Sim. Né?
a falta de paz, a angústia, a ansiedade, a depressão, a desesperança, né? E até mesmo o próprio conceito de inferno é um sofrimento consciente, né? Quando você parte para estudar essa doutrina que muitos não aceitam e não querem aceitar, mas é melhor você aceitar do que você ir para lá, né? Não é melhor? É que a nossa mente continua funcionando após a morte. Nós somos seres eternos. Então, anular esse aspecto da consciência, da pessoalidade, da personalidade humana, isso não tem fundamentação bíblica, Perfeito. né? Então, isso é uma coisa que a gente tem batido aqui na igreja. O que eu vejo, não sei, da parte de vocês aí, porque o médico, ele, de uma certa forma, a gente se parece um pouco com o pastor, porque a pessoa chega, e para mim a coisa mais difícil é você fazer o diagnóstico, se aquilo é um problema espiritual Sim. ou físico. ou físico, né? Sim. Por exemplo, nós estamos trabalhando com crianças autistas, né? Então eu tive casos aqui de mães que chegaram desesperadas porque elas foram lá na igreja e o pastor disse que, o bispo, o apóstolo, falou que o autismo da criança, aquele comportamento, era uma possessão demoníaca, né? E a pessoa entrou num processo de... Eu falei, não tem nada a ver, né? Aquela pergunta, quem nasceu... quem pecou para que ele nascesse cego, né? Foi o pai ou a mãe, né? Nenhum nem outro. Nenhum Sim. nem outro. Então, essa questão do diagnóstico, como é que vocês... Porque vocês trabalham isso 24 horas por dia, né? Sim. Como é que existe algum insight, além É. além das informações, como é que você consegue captar isso? Olha, pastor, quando chega no consultório, principalmente com ele, né? Comigo é Sim. um pouco mais fácil, é mais dor, né? Mais sintoma, passa com ele primeiro. Mas quando chega lá, a pessoa já tentou de tudo. Então ela já chega lá e fala, já tomei isso, não deu certo. Já fui não sei onde, já tomei o chá, já Certo. fiz não sei o quê, nada deu certo. Então, assim, tô aqui sem dormir, sem comer. Então, ele chega lá, então, assim, não é muito difícil, porque chega lá já... Ele já procura o escape ninguém final. vai no psiquiatra fazer check-up. Ninguém faz selfie, estou no psiquiatra. Ninguém. E precisava, né, fazer esse check-up. Ainda mais pessoas que, Sim. né, têm Pois grandes é. responsabilidades, trabalho, Exatamente. pastores, né? Pastor, principalmente. Mas quando procura é porque já tá. Então, assim, então não fica tão difícil de separar uma coisa da outra, porque, assim, chegou lá e já tá com tanto sintoma. É. Às vezes tão desgastado. Uma coisa sobre essa questão espiritual, assim, a gente... existe até descrições nos códigos de doença, né? No CID-10 e DSM sobre essas Certo. questões espirituais, Certo. culturais. Existem esses quadros que são estudados mesmo. Tem gente que estuda esses quadros, esses são quadros muito específicos. Esses espirituais puros. Possessão, voodoo Sim. e tal. Agora, o dia a dia, a maioria das vezes é muito fácil, assim, você... O que acontece, na maioria das vezes, falando dessa questão espiritual, que as pessoas... Eles confundem essa coisa da obsessão e do espiritual, da possessão espiritual com viver errado. A doença mental, ela costuma ser tem a questão genética, predisposição, mas normalmente você vive errado. Você está vivendo errado, você tá inativo, você está bebendo demais, você está usando drogas, você tá fumando. Entendeu? Aí a culpa é do capeta. A culpa é exato. Você deixa Costa de... larga, né? Você tira a sua responsabilidade, entendeu, da coisa. É muito comum, né? O cara, ele, por exemplo, ele gosta de adulterar, né? Aí ele fala, olha, pastor, estou aqui, eu não gosto de trair minha esposa, mas eu estou com um demônio do adultério, então eu estou com um encosto. Não é culpa minha, né? Não. Essa terceirização pro demônio exato. é muito comum, né? Muito. E Muito a gente comum. vê que você que dá espaço, você que dá espaço para o mal. Eu tinha um amigo que ia dizer, você é louco? Então paga para ser louco. Então você fica com a despesa, né? Porque às vezes a gente... E outra coisa, existe muita, eu diria assim, muita projeção, né? Que você nega, você tem um comportamento que você nega aquele comportamento Sim. para encontrar um culpado Sim. coletivo Aí põe no... no outro, né? É. Isso aí é uma coisa muito,
Muito comum. Exato. Mas tá bom, nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo. Eu acho que, com certeza, você que está assistindo vai querer pedir bis. E se você ler esse livro aqui, né, Saúde Mental e Espiritualidade, ele vai apresentar aqui muitos exemplos, né, sobre transtorno. Cada exemplo aqui dá um cast, né? Esquizofrenia, transtorno depressivo, transtorno afetivo bipolar, suicídio, ansiedade. Você que é obsessivo compulsivo, tanto para comer, para comprar, né? Você que está aí com os cartões de crédito todos pendurados, então, e transtorno alimentares, né? Você não consegue parar de comer doce, então pode vir para cá que nós temos a resposta. Procura aqui os médicos que eles irão ajudar você. Então, eu quero agradecer aqui, né, tanto o doutor Marcionílio como a sua esposa e abrir para vocês aqui, né, Lu, que vocês façam as considerações finais de vocês aí, dê também aí onde encontrá-los nas redes sociais, dar o consultório, etc., né? Por favor. Assim, eu só... para mim, ser membro da IPP, né, da igreja, é um exemplo, assim, é muito importante para mim, porque assim, eu sei que a igreja não tem preconceito contra a saúde mental, eu nunca vi eu sempre tive uma ideia, né, na minha outra vida, né, sobre que as pessoas tinham um preconceito, e algumas pessoas fazem mesmo, fazem isso, né? Mas aqui não, nessa igreja você é estimulado a sua saúde, né, a procurar tratamento, isso é conversar de forma aberta e a gente, né? Então, isso é para o momento que a gente tem níveis de doença mental, né? Certo. No mundo de forma estável, com tendência até o crescimento, essas questões de rede social, Certo. né? Esse pessimismo, né, contínuo que a gente vive nas informações. Então, assim, a igreja, nessa história, ela é um oásis, entendeu? Tanto no espiritual, como até na doença mesmo, né? Fazer com que você seja encaminhado para um tratamento, isso é muito, muito importante, assim. Sem dúvida alguma que a igreja é tudo, assim, para mim. Tá bom. E você, Dani? Meu primeiro agradecimento a Deus por essa oportunidade. E o segundo agradecimento é por essa igreja, porque se não fosse o grupo de pastoreio, claro, o Senhor, ele sabe dos caminhos, né? E o pastor sempre dizia, ele me via, mal sabia que eu já estava orando há anos pela conversão do meu marido, e ele falava para minha mãe, eu vou batizar teu genro. E ele nem sabia se o genro ia ser batizado, não, se queria ou não. E foi no grupo de pastoreio que ele, como ele disse no início, foi ali que ele começou a ver o testemunho das pessoas, ver a diferença no trato, no viver das pessoas, e ele começou a comparar, a reparar, ele estuda comportamento, ele vê comportamento o tempo todo, ele via a diferença de um... Não, eu fui fazer uma consulta com ele, uma consulta de 1 hora, em 5 minutos ele já deu o diagnóstico. Que ele vem para a igreja ao invés de prestar atenção no culto, ele fica olhando todos os meus movimentos, entendeu? Então, você vê o que eu sofro, né? Mas e o endereço de vocês, as redes sociais aí, como é que faz? A gente tem o site, né, www.núcleo de atenção, sem cedilha e sem fio.com.br. A gente tem o Instagram também, Núcleo de Atenção. A gente tem a clínica Núcleo na Cristiano Viana. Aqui em Pinheiros, né? 401, conjunto 301. Tá? Certo. Não, isso tudo vai aparecer. A gente aqui. coloca tudo isso, Tá bom. Tá bom? Ok. Tá. Então... Eu só queria que vocês dessem uma palavra final a respeito das crianças, porque é algo que a gente tem falado bastante, o pastor tem abordado bastante esse assunto também. Uma pergunta assim, a gente precisa levar a criança a fazer um check-up, igual a gente leva a criança ao médico também, pediatra. ao pediatra? Existe uma fase adequada para isso? Não,
Assim, essa pergunta é muito boa porque, como eu tinha falado, hoje eu já falei, né? A doença mental começa muito cedo. Uhum. Diferente da doença cardíaca, que ela, né, depois dos 50, Certo. né? Diabetes é bem mais tarde. A doença mental começa na infância, na primeira, segunda infância, né? Dependendo. A criança, ela é muito vulnerável, né? Ela precisa dos cuidados da família, do adulto, dos pais. E ela vai para a escola, tem o desafio, tem todo esse desafio. Então, assim, em termos de prevenção para as crianças, o pediatra tem um papel muito importante, né? Que ele Sim. conhece aquela criança, né? E o professor também. Ele está ali como interface para acompanhar. Então, é necessário. Se você tem um filho, ou se você é o pediatra, ou se você é um professor e tem uma criança muito atípica, eu estou falando assim no sentido muito agitada, ou muito isolada, muito quieta demais. Que diz Preste todo o atenção. comportamento, né, do Exato. grupo. Exato. Então, preste atenção nisso. Uso de rede social, né? Tá. Uso de celular excessivo, isolamento social. Então, procura tratamento, porque a hora é essa, entendeu? Porque você começa a atender, a lidar com a saúde mental muito cedo e você previne que você tenha ali um adulto, né, com depressão, com uso de drogas, né, com um quadro já cronificado. Quando chega pra gente, os pacientes, a maioria deles tem problemas desde a infância e adolescência. Eu tenho um colega que ele é neurologista infantil e chegou para ele muitos casos durante a pandemia de crianças na faixa de 3 anos sem falar. Ah. E aí fui no pediatra, o pediatra falou, ó, vai, passa no neuro para ver se está tudo bem. Quando chegou lá, a criança não tinha nada de autismo, nada de deficiência. O que acontece? As crianças ficaram tanto no celular para os pais trabalharem em casa durante a pandemia, então o cérebro se acostuma com esse campo de visão. E aí o cérebro aposenta o que ele não usa. Então a criança não consegue ver mais nada. Então ela para de falar porque tem quem fale por ela. Então ela não foi estimulada. Então o estímulo como é importante você ficar atento a essas coisas e o quanto o celular faz mal para uma criança. Quanto mais cedo, né, você começar a abordar melhor. Gente, eu quero agradecer você, né? Quero agradecer aqui também a Daniele e também o Marcionino. Agradecer a todos e continue nos prestigiando aí. Arivalcast, se esse programa contribuiu aí para você, manda suas mensagens aí, manda suas sugestões, mande temas. Nós estamos aqui, vamos perseverar aqui até o pior se tornar o melhor, né? Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado.